meninas, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje eu vou mostrar como fazer essa boneca de pano super econômica, com poucos materiais, pouca lã. Então basicamente você vai usar sobrinhas que tem aí no seu ateliê. E hoje, gente, é tudo de graça. O passo a passo em si já é de graça, os moldes também são gratuitos e o que é melhor, gente, o apoio de vocês também não custa nada. Então deixa o like, você não vai se arrepender, não te custa absolutamente nenhum centavo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e no final do vídeo, se você gostar, comenta aqui embaixo e não esqueça também de compartilhar com alguém que você conhece que é apaixonado por artesanato também. Baixe os moldes aqui de forma gratuita, o link tá na descrição e vem comigo costurar. Comecei pelo corpo da boneca. Coloquei o tecido dobrado, tô usando o algodão cru, mas se você quiser pode usar o tricoline 100% algodão. E o próximo passo é dobrar o tecido, tá? Direito com direito, você põe os moldes sobre o tecido, risca e depois inicia a costura. Aqui na cabeça eu fiz da seguinte forma: o tecido tá dobrado. Posicionei o molde, risquei e fiz a costura fechando tudo, tá? Com retrocesso no começo e no final. Depois, eu fiz uma abertura aqui no tecido, apenas na parte de cima. Aqui, ó, embaixo, tá inteiro. Então, fiz esse corte, vou desvirar, preencher com a fibra e depois fechar com uma costura. Então, aqui é a cabeça da boneca. No corpo, eu fiz a mesma coisa, tecido dobrado, coloquei o molde, risquei e costurei em cima do risco. Iniciei a costura aqui com retrocesso, fui seguindo e finalizei aqui com retrocesso novamente. Depois, eu dei uns piques nesses cantinhos, tá? Aqui, aqui e aqui no pescoço também. Só para não ficar o tecido enrugado depois que desvirar. Então, gente, depois que fizer a costura e der esses piques nos cantinhos, é só desvirar por essa abertura aqui e preenche com a fibra, depois fecha isso daqui com uma costura simples, tá? Para a perna, também coloquei o tecido dobrado, pus o molde, risquei e costurei em cima do risco. Fiz a mesma coisa, iniciei a costura aqui, essa é a abertura por onde vamos desvirar a perna. Então, iniciei a costura, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso novamente. Depois, é só dar um pique aqui no cantinho, aqui também. Desvira tudo. Para fazer o braço também é bem fácil. Tecido dobrado, coloquei o molde, risquei e fiz a costura, deixando essa parte aberta para desvirar. Depois que costurar, dá um pique aqui, nesse cantinho, aqui também e aqui, tá bom? Depois desvira e preenche com a fibra e vai ficar assim. Já preenchi a perna até os 7 centímetros que eu marquei. Lembra que a gente vai marcar daqui para cima 7 centímetros. Fiz uma marcação e preenchi até aqui, tá? Agora, ó, aqui tá tudo vazio, daqui pra cima. Eu vou fazer a costura bem reforçada e depois da costura eu vou preencher com mais fibra até o final. Aí vai ficar assim, tá? Já fiz a costura. E agora é só encher o restante, não precisa preencher com muita fibra, tá? Deixa aqui uma folguinha para poder dobrar. Então, vou preencher com a fibra, fecho a abertura com uma costura e reservo as perninhas para depois a gente encaixar no corpo. Agora, é hora de encaixar as perninhas no corpo. E aqui eu tô usando a linha 10, que é um fio bem resistente. Você pode
usar qualquer outro fio da sua preferência, desde que você consiga fazer uma costura bem forte, bem segura, tá? Dei um nó na ponta e aqui eu tô usando a agulha para boneca de pano, que é uma agulha grande, ó. Fica mais fácil de costurar as duas pernas ao mesmo tempo. Então, vou encaixar aqui. Primeiro começo com a costura na parte interna, assim. E agora vou encaixar aqui no corpinho. Atravesso a agulha até o outro lado. E já vou encaixando na outra perna. E agora vamos pegar a cabeça, posicionar na frente do pescoço e dar uns pontinhos aqui, ó, uma costura bem reforçada. E essa costura você vai começar aqui do lado e vai seguindo até aqui. Daí você vai costurar umas 2 ou 3 vezes, tá? Até aqui, para deixar uma costura bem segura. E olha só, gente, já tá costurado aqui. E não precisa se preocupar com toda essa parte aqui feia, cheia de costuras, porque depois a gente vai aplicar os cabelos, né, no caso a lã, aqui atrás e vai cobrir todo esse acabamento que foi feito de costuras. E essa parte do corpo já tá pronta, agora vamos dar continuidade. E para fazer os riscos do rostinho, eu não tô usando molde, porque é uma cabecinha bem pequena. Se você não tiver muita segurança, vai fazendo num retalho ou faz uma cabecinha só a nível de teste e vai fazendo os riscos
antes de fazer direto na peça, tá? Então aqui eu marquei esse pontinho para ser a boca e mais aqui em cima pro nariz. É um risco bem simples. E aqui, mais acima, no lado direito, eu fiz um pontinho para ser o olho. Você pode fazer no formato oval ou redondo. E aqui, eu vou fazer o outro. Mais acima, vou fazer um risco meio inclinado aqui para ser a sobrancelha. Aqui também. Se não tiver a caneta Micron, você pode usar um pincel bem fininho e tinta de tecido, tá? Aqui vou puxar os cílios. E depois é só preencher esse espaço com a cor que você quiser. Então pode ser verde, marrom, ou pode deixar ele todo preto, pode ser azul. Você decide qual vai ser a cor dos olhos. E aqui no pontinho mais embaixo eu vou puxar um traço para o lado, aqui, e para o outro também, para formar a boquinha. Já passei o blush no rosto dela e aqui misturei um pouco da tinta branca com a tinta marrom para deixar o marrom num tom mais claro. E agora eu vou preencher esse espaço aqui do olho. E agora eu vou molhar a ponta do boleador, ou então você vai molhar a ponta do seu pincel. E vai fazer um pontinho aqui, um círculo, bem no meio do olho, tá? E agora vou molhar a pontinha na tinta branca para fazer o brilho no olho da boneca. Faço um pontinho aqui e outro aqui embaixo. E agora é só deixar secar. E como vocês viram, não é um rostinho com traços difíceis de fazer. Dá para fazer de uma forma tranquila, mesmo se você nunca tiver feito uma boneca de pano, porque os traços não tem nada de complicado, não tem muitos detalhes. Então é basicamente o olhinho aqui, as sobrancelhas, mais embaixo o nariz e mais embaixo a boca. E fazendo dessa forma que eu mostrei, vocês vão conseguir sim, tá? Não exige muita técnica para fazer esse tipo de rostinho. E tá aqui, ó, pronto, sem precisar de moldes. Enquanto os olhos secam, eu vou dar continuidade, a gente vai adiantando alguns detalhes da roupa.
E para fazer o vestido é muito simples, você vai precisar de um pedaço de tecido. Então, pega os retalhos que você tiver aí, aproveita, porque para fazer essa boneca você não precisa de tantos materiais. É uma boneca bem econômica, então para fazer a roupinha dela, essa medida é suficiente. Então aqui, ó, na parte de cima, eu vou dobrar uma vez e vou fazer o zigue-zague até a outra ponta. É um acabamento que eu quero fazer na parte de cima. Na parte de baixo, você vai dobrar 2 vezes e vai passar a costura reta, tá? Então, aqui em cima vai ser o zigue-zague, aqui embaixo uma costura com ponto reto. E depois, quando finalizar essa costura aqui embaixo, você vai costurar no lado direito do tecido um bico bordado ou uma renda que seja da sua preferência. E ficou assim, costurado aqui em cima, zigue-zague aqui de uma ponta a outra e aqui embaixo o ponto reto e depois costurei o bico bordado. Agora a gente vai marcar daqui de cima para baixo 3,5 centímetros, tá? Feito isso, o próximo passo é fazer costura usando o lastex. Você vai encher a sua bobina com lastex, vai colocar na máquina e deixar a linha na parte de cima, tá? Depois você vai pegar a régua e fazer uma linha nessa medida aqui de 3,5 centímetros que foi feita e vai fazer mais 2 paralelas. Serão 3 linhas aqui. Você pode usar o giz de alfaiate para ajudar na hora de fazer essa marcação. Traça uma linha e depois mais 2, tá? Pra gente franzir costurando em cima dessa linha. Agora eu vou costurar em cima dessas 3 linhas que eu fiz. Dessa forma, eu vou ter essa faixa de tecido toda franzida para deixar um detalhe diferente no vestido da boneca, tá? Por isso que eu vou fazer essa costura com lastex em cima das 3 linhas. Prontinho, já fiz as costuras, tá franzido aqui o vestido. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima, tá? Bem aqui no cantinho do acabamento. Já fiz a costura, foram 3 costuras também aqui na parte de cima. E fica assim, agora é só unir aqui direito com direito e fazer uma costura reta aqui na lateral. Com retrocesso no começo e no final, e depois fazer um acabamento com zigue-zague para que esse tecido não fique desfiando, para que fique um acabamento bem bonitinho aqui. Ao finalizar a costura reta, você faz o acabamento com ponto zigue-zague. Já fiz a costura reta e vou fazer agora o acabamento com zigue-zague. Antes disso, eu cortei o excesso de tecido. Então, se você vê que ficou sobrando muito tecido, você vai ajustando para ficar perfeito no corpinho da boneca, tá? Se quiser o vestido bem mais justinho ou mais largo, aí você decide. Depois disso, a gente já pode colocar no corpinho dela. Já fiz a costura de acabamento com ponto zigue-zague, agora é só desvirar, colocar no corpo da boneca, a costura fica para trás. Depois, a gente faz a aplicação dos bracinhos sobre o vestido. Eu vou reservar aqui para mostrar como fazer a calcinha,
Aí a gente já adianta, veste na boneca e finaliza com o passo a passo dos cabelos, tá bom? Aqui eu cortei na medida de 20 centímetros por 7. Aí você vai dobrar aqui em cima, vai fazer a costura e aqui embaixo também, dobra 2 vezes e faz a costura de uma ponta a outra. Costurei, agora eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura reta aqui na lateral. E vou fazer também o acabamento com zigue-zague. Agora que a costura já foi feita, olha só, você vai fazer uma marcação exatamente na metade desse tecido, ou seja, daqui da costura para a dobrinha, você vai marcar exatamente a metade e vai fazer daqui para cima, ó, uma marcação de 2 centímetros. Depois disso, você vai costurar ao redor dessa linha de 2 centímetros que foi feita no meio. Então, eu vou iniciar a costura aqui com retrocesso e depois finalizo aqui. Após fazer essa costura, é só cortar exatamente em cima do risco que fizemos aqui, ó, de 2 centímetros e dar uns piques. Então, eu vou para a máquina costurar e volto para mostrar. Já fiz a costura, depois cortei aqui no meio e agora é só desvirar a calcinha. Para finalizar fazendo uma costura, pode ser com linha de crochê, se você quiser, ou outro tipo de linha, para poder franzir aqui a cintura e a parte onde ficam as pernas. Então, tô usando aqui esse fio, é uma linha para crochê, coloquei na agulha e exatamente aqui no meio, ó, na frente da calcinha, eu vou fazendo uma costura simples, com agulha comum mesmo, até chegar aqui do outro lado. E vou fazer isso na parte de baixo também, tá? Onde ficam as pernas, para que fique uma calcinha toda franzida e fique justa também no corpo dela, ó. Então, vou fazer a costura aqui também, começando na frente, aqui da mesma forma. Depois que finalizar essa costura, é só dar um nó nas pontas e colocar no corpinho dela com um laço no final. O passo a passo é o mesmo da calcinha que eu mostrei nesse outro vídeo aqui, ó. Então, não tem segredo, é uma calcinha bem fácil de fazer, tá? Então, vou finalizar aqui e volto já já. Ficou pronta, agora é só colocar no corpinho dela, franzir e amarrar. Calcinha colocada, olha só como fica, bem pequena, né? Já coloquei o vestido aqui no corpo, a costura fica atrás. Vou pôr um alfinete para não ficar saindo do lugar, que isso facilita na hora de costurar. E aqui vou iniciar a costura dos bracinhos. Se você não tiver essa agulha maior, você pode usar agulha comum e costurar um bracinho de cada vez. Bom, já passei aqui na parte interna do braço. E agora eu vou voltar. E vou passar aqui, ó, puxar um pouquinho e passar nesse espaço. Fiz com a linha dupla, então, pronto. Já tá firme, agora eu vou posicionar aqui, vou atravessar até esse outro lado
passando pelo vestido. Então, vai ter que chegar até aqui, ó. Já mostrei como fazer isso em outra boneca, mas para quem tá chegando agora, pode ser que seja a primeira vez, né? Então, eu faço questão de mostrar novamente como eu faço, colocando os braços sobre o vestido. Ó, passei pra cá, agora já vou encaixar aqui na parte interna do outro braço. Puxo. E faço a mesma coisa. Coloco aqui do lado do outro furo, né? Pra sair aqui. E já vou encaixando no outro bracinho. Aí vou fazendo essa costura pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até deixar esse bracinho firme, a costura bem forte, tá? Ó, vou furar mais uma vez para atravessar o corpinho dela. E eu acho que já é suficiente, porque, enfim, é uma boneca pequena. Quando eu faço uma boneca bem grande, uma boneca no tamanho de 45 centímetros, mais encorpada, com os membros bem maiores, aí sim eu costumo fazer essa costura bem reforçada, passo 3, 4 vezes de lá pra cá, pra prender os braços. Mas como é uma boneca pequena, é decorativa, vai ficar no cantinho ali, então não precisa fazer uma costura tão reforçada assim. Tá aqui, costurei sobre o vestido e agora vou passar a agulha aqui pro lado interno do braço e arrematar a costura. Eu posso dar umas voltinhas assim por dentro, ó, para depois dar um nó. Aí faz esse nozinho embaixo do braço, porque não vai dar para perceber e fica um acabamento bem discreto. Vou passar de novo os fios aqui, ó, embaixo do braço e finalizo com um nó. E gosto de fazer mais 2 assim embaixo, só por segurança mesmo, tá? Ó, 1, 2. E posso cortar aqui as pontas tranquilamente. Agora que ela já tá vestida, vamos fazer os cabelos. Eu tô usando lã, tá? E é daquele novelo de 40 gramas, tá, gente? Mas usa a lã que você quiser aí. Aqui eu tenho 3 mechas e cada mecha dessa possui 20 fios, tá? Você vai fazer uma mecha na medida de 16 centímetros e 2 na medida de 21 centímetros, tá? Então, são 2 de 21 e uma de 16 centímetros, cada uma com 20 fios. Você vai dar um nó no meio depois de cada uma delas e vamos montar, que é muito fácil. Como a cabeça dessa boneca é pequena, então eu vou fazer o cabelo colado ao invés de costurado, tá? Mas você costura aí, se você não quiser colar, tá tudo bem. E agora eu vou iniciar com uma das mechas de 21 centímetros. Vou posicionar aqui um pouquinho embaixo da costura, no topo da cabeça, um alfinete para facilitar. E vou passar cola dessa forma. Aqui do lado, assim, ó. E vou espalhando os fios, tá? Já colocando um pouquinho para baixo. Assim. Aqui do outro lado também da mesma forma.
Vou levantar a mecha, vou pôr cola do lado e vou soltar assim e espalhar os fios, tá bom? E aqui eu vou pegar a mecha de 16 centímetros, aquela mecha menor, e vou encaixar aqui, cobrindo esse acabamento do pescoço, ó, essa costura. Eu vou colar ela aqui e ela já vai cobrindo toda essa parte da nuca. Assim. Espalha, pressiona um pouco para colar bem e tá pronto. Ele vai ficar assim, todo soltinho. E agora é só pegar a mecha de 21 centímetros e colar aqui no topo. Bom, agora que já colamos aqui no topo a última mecha, vamos passar um pouquinho aqui do lado, só para acabamento mesmo, para finalizar. Vai organizando os fios. Depois, você vai ter a opção de amarrar, se quiser. Se não quiser amarrar o cabelo, não tem problema. Você deixa ele soltinho. E agora é só aparar as pontas, se necessário. Aí você deixa no comprimento que quiser. Pode deixar assim longo ou então um pouco mais curto. Aí você decide como vai fazer, tá? É só aparando as pontas aqui, deixando tudo mais certinho possível. Mas é basicamente isso. Não é difícil, não precisa de tanta lã para fazer esse cabelo. Então, pega aquelas sobrinhas de lã que você tem aí e aproveita para fazer essas peças menores. Não desperdice nada. Usa retalhos para fazer a roupinha, pega as sobras de lã e transforma isso em dinheiro, dando opções para suas clientes de peças menores, tá? E tá aqui a nossa boneca pronta, muito charmosa, com poucos materiais. Vocês viram, não é complicado de fazer, é só seguir esses passos. Dá pausa no vídeo, se tiver dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai trocando ideias. Mas é basicamente isso, gente. Dá para fazer vários no mesmo dia, usando poucos materiais, é uma boneca bem econômica. E aqui, soltem a criatividade de vocês. Dá para fazer com o cabelinho mais curto, com o cabelo cacheado, com um tom de pele mais escuro. Enfim, soltem a imaginação e usem o que vocês puderem para decorar a boneca. Aqui eu coloquei essa florzinha, coloquei essa corrente de bolinhas simulando um colar e aqui eu coloquei flores artificiais. São aquelas flores, deixa eu ver se eu lembro o nome, Sempre Viva. Pronto, lembrei. Sempre Viva é o nome desse tipo de flor.
E aqui eu tinha essas flores artificiais na cor azul, bege e rosa. Aí eu peguei algumas e pus um lacinho aqui no meio, dei uns pontinhos na mão dela com agulha e linha comum para poder prender bem o buquê. E tá aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e não esqueça também de compartilhar com alguma amiga que gosta muito de artesanato, que gosta de costura. Quem sabe esse vídeo pode inspirar mais pessoas. Eu agradeço de coração o carinho de vocês, beijos e a gente se encontra no próximo passo a passo.